Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião e eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 11 e 13, que vai falar a respeito de um momento difícil que o profeta Elias está vivendo. Ele está na caverna, fugindo, com uma angústia terrível na sua alma, depressivo, desejando a morte. Mas Deus aparece a Elias e diz: põe-te neste monte, põe-te diante da face do Senhor. Elias precisava entender, queridos, qual é o propósito que Deus tem na vida dele. E de repente, a Bíblia diz que começa um vento que fendia os montes, um vento que despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Você percebe que de repente um sinal diferente acontece. E ele pensa, é nesse lugar que Deus está. Mas Deus não está nesse vento. É nesse lugar. Talvez ele pense que Deus está vindo na minha direção. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não estava no vento. Depois do vento, então vem um terremoto. Então ele começa a perceber e pensar, quem sabe, é Deus falando comigo agora. Sabe, queridos, quando você tem uma decisão a tomar, tudo que você quer é ouvir a voz de Deus. É Deus falando com você. Os sinais externos, às vezes, eles se movem. Então você começa a pensar, é aqui que Deus está. É nessa situação da minha vida que Deus está. Mas Deus, ele não estava no terremoto. E a Bíblia diz que, olhando aqui o texto, a Bíblia diz que depois do terremoto, então, vem um fogo. Agora sim, talvez Elias pensa, é no fogo que Deus está. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor também não estava no fogo. Então, ouvindo Elias, depois do fogo, uma brisa tranquila, ou seja, uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. Ouvindo Elias, então ele se envolveu, o rosto no seu manto, e saindo, pois, à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Olha só que coisa tremenda. Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas Deus estava numa brisa suave. Uau! Talvez você está buscando Deus e querendo ouvir Deus onde Deus não está falando. Talvez você ache que é pelo volume da voz, ou talvez pelo grito, pelo terremoto, pelo fogo, pelo barulho, por alguma circunstância que Deus está falando. Mas Deus está em silêncio. Deus está no silêncio. Deus, ele está na brisa suave. E essa narrativa que o profeta está vivendo aqui é o momento que ele está depressivo. É o momento que ele está angustiado. É o momento que ele está pensando que não havia mais possibilidade do ministério dele avançar, romper. E é interessante que eu coloquei aqui uma questão, que de repente a voz do Senhor, ela aparece aonde ele não imaginava, aonde ele não pensava que ela iria aparecer. E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando que a resposta vai vir nas milhares de perguntas que nós fazemos, que a resposta vai vir no meio da agitação da nossa vida, talvez no meio de uma atividade interna que você está ali, vai dormir, mas não consegue dormir, de tão preocupado que você fica, de tão agitado que você fica. Talvez você vai dizer assim, eu vou descansar, mas você não para pensar. Você não para de pensar, aliás. Então, você está ali naquela mesa, sentado com a sua família, em uma mesa de jantar, mas a tua mente
ela está pensando em um monte de questões. Perguntas, às vezes, talvez diante de um leito de um hospital, perguntando: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? Sabe, querido, esses questionamentos constantes que vêm, eles são como terremotos, são como um vento impetuoso. É como esse fogaréu que está aí dentro da tua mente tentando uma resposta para iluminar um caminho. Mas pasme, Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer que ele estava numa brisa suave e a voz de Deus então começou a falar com Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias havia saído da rota, queridos. Agora Deus está dando uma oportunidade para ele recomeçar dentro do plano e do propósito do céu para a sua vida. Circunstâncias, adversidades, problemas, muitas vezes fazem pessoas tomarem decisões precipitadas, achando que Deus falou, mas Deus não falou. Porque muitas vezes nós não entramos nesse lugar do silêncio, da quietude, da brisa mansa e suave, para Deus falar conosco e nos direcionar dentro de um plano eterno que Ele tem para nós. Deus é Deus de coisas simples, mas profundas. Deus, Ele é Deus que faz do comum gerar o extraordinário na minha e na sua vida. A minha oração nessa manhã é que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu final de semana. Nós voltamos na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.